Nesse mercado financeiro, eu aposto que muitos de nós, pequenos investidores, olhamos ali para grandes investidores e pensamos: poxa, como é que será que essas pessoas investem? Como é que será que Warren Buffett, como Luiz Barsi e outros tantos grandes investidores pensam na hora de tomar a decisão ali, de apertar o botão de comprar ou de vender uma ação? Buscando ali esse conhecimento, eu fui atrás de alguns outros gestores e acabei me deparando com um aqui que eu vou trazer para vocês, que é esta pessoa aqui chamada Bill Ackman. Basicamente, ele é um gestor e ele tem aqui essa Pershing Square Capital que gere aqui cerca de 16 bilhões de reais em ativos. E aí o que acontece? Ele trouxe aqui algumas tantas reportagens, só que eu fui puxar uma aula dele de mais de 10 anos atrás. Aula essa que ele mesmo, em entrevistas que foram feitas também anos depois com ele diz que ele mantém as 7 chaves para você investir com maior sucesso e ter a maior segurança na hora de fazer os seus investimentos. Para que a gente possa trazer um pouco para a nossa realidade, eu peguei aqui um pouco da entrevista dele e trouxe aqui para você basicamente as chaves para ser um investidor de sucesso. Eu tenho aqui 7 chaves e eu vou começar com a primeira delas, que é de fato bastante simples, mas que algumas pessoas de fato não compreendem. Por exemplo, entenda como uma empresa faz dinheiro. Tá, André, isso aqui para mim parece ser muito inicial, parece ser muito fácil, só que na verdade não é. Eu quero te dar um exemplo só para você ver como as coisas elas acabam sendo mais complexas a depender de como você estrutura a sua carteira de investimentos. Imagina só que você tem a Bradespar, que é uma holding que investe ali na Vale. Como é que a Bradespar faz dinheiro? Bem, se você me respondeu que ela faz dinheiro recebendo dividendos da Vale, parabéns, você acertou. Agora, algumas pessoas acreditam que ela atua juntamente com a Vale. Verdade. E agora eu posso te jogar uma outra pergunta. Você sabe quais são as frentes de operação que a Klabin tem? Você sabe quais são os produtos que a Klabin tem? Ou vamos piorar. Vamos pegar aqui uma empresa do setor farmacêutico, como a Blau. Você sabe quais são os medicamentos que ela tem patente? Você sabe quais são os remédios que ela tem maior afinco ali na hora de fazer? Você sabe qual é o principal cliente deles? Bem, essa compreensão de como a empresa faz dinheiro é realmente importante para que você consiga investir com qualidade. Porque se você não souber da onde o dinheiro da sua empresa vem, você não pode depois ficar chateado que a margem caiu, que ela teve um prejuízo, que ela não conseguiu reportar lucros recordes como ela andava reportando. Então é importante você ter esse conhecimento, tá bom? Bem, revelamos aqui a primeira chave, agora vamos para a segunda chave, que é pague o valor justo pelo ativo. Gente, existe basicamente uma frase que eu acho que é muito interessante, que fala: preço é o que você paga, valor é o que você leva. Tá. Qual que é o valor justo de uma ação? Você tem que entender que algumas tantas pessoas já tentaram precificar os ativos para dizer qual que é o valor e não qual é o preço. Porque quando você entra na bolsa de valores, você quer pagar o menor preço para levar o ativo com a melhor qualidade, buscando, portanto, aquele ativo que está descontado. Muitas pessoas tentam utilizar o fluxo de caixa descontado, ou seja, eu imagino quanto que a empresa vai gerar de ganho, ou vai gerar ali de lucros em 2024, 2025, 26, 27 e assim por diante, e tento trazer tudo isso daqui a valor presente, claro, com algum para eu saber quanto que todo esse caixa lá na frente valeria hoje. Qual que é o valor do dinheiro no tempo para eu então precificar essa empresa. Buscando, portanto, essas técnicas de valuation, você pode sim dar o valor justo de um ativo. Claro, não é uma técnica simples, mas eu estou tratando aqui de um gestor profissional de ativos que gera ali 16 bilhões de dólares, tá bom? Então não é qualquer forma de investimento que ele toca. Agora, pensando aqui que você tem algum diferencial, empresas que podem durar para sempre. André, o que é uma empresa que pode durar para sempre? Bem, eu quero que você se recorde que lá atrás, por exemplo, a Kodak, que fazia ali câmeras fotográficas, ela imaginou que o seu negócio duraria para sempre, que aquela tecnologia nunca seria disruptada, ou seja, nunca entraria em escassez, não seria mais trocada por nada novo. Tanto é que dentro da própria Kodak, com a câmera digital, eles decidiram não investir naquele projeto, imaginando que aquilo poderia derrubar a marca que eles tinham, poderiam derrubar o produto que eles tinham, que de fato veio a acontecer. E a Kodak é um dos típicos exemplos de que você precisa entender como que a sua empresa gera dinheiro, quais as tecnologias que existem por detrás para você ganhar ou perder market share e, claro, para você pensar se essa ideia de câmeras fotográficas poderia durar para sempre.
eles tivessem investido, por exemplo, na câmera digital, quem sabe eles não teriam colocado ali, junto com a Apple ou alguma outra empresa, um convênio, vamos dizer assim, uma junção ali de empresas para que a Kodak fornecesse câmeras de alta qualidade e a Apple os celulares ali. Bem, poderia ter sido uma boa, mas não aconteceu. Portanto, não foi uma empresa que durou para sempre. Pensando por outro lado, uma empresa que durou, ou que pelo menos dura desde então, são empresas aquelas muito mais relacionadas a utilidades públicas. Imaginando aqui, por exemplo, saneamento básico, energia elétrica, gás. Tem tantas coisas aqui que são muito importantes que duram anos e anos e anos a fio. Essas empresas que o Ackman traz aqui são aquelas empresas que durariam para sempre. É basicamente essa ideia. Claro, tem que entender que pode acontecer de alguma delas perder espaço no mercado, de aquele negócio ser disruptado, mas você tem que imaginar hoje e para o futuro, com o máximo aqui da sua capacidade, se aquele ativo, se aquela ação poderia durar para sempre. Bom, bem, revelei aqui para você basicamente 3 chaves, estamos praticamente chegando no meio. Se você gostou até aqui, deixa o seu like para eu saber que esse conteúdo te agrada, tá bom? Seguindo aqui um pouco, eu quero trazer para vocês um pouco mais da quarta chave que ele diz: encontre empresas que tenham baixa alavancagem. Gente, isso daqui é fundamental de você entender. Como que você acha alavancagem? E aqui, bastante simples. Muitas empresas colocam lá índice de alavancagem 3 vezes, dívida líquida EBITDA 2 vezes. Isso daqui basicamente é alavancagem. Como que você faz essa conta? Só para que a gente entenda cada um dos termos. Dívida bruta é menos o caixa que a empresa tem é igual à dívida líquida. Ou seja, vamos supor que eu, André, eu tenha uma dívida ali de R$ 1.000. Só que eu abro a minha carteira e eu percebo, por exemplo, que eu tenho dentro da minha carteira R$ 400. Então, quer dizer que aqueles 1.000 menos os 400, quer dizer que eu tenho uma dívida hoje de 600, que eu não consigo pagar porque eu não tenho dinheiro novo. Eu preciso, então, ou financiar esse dinheiro, ou eu preciso trabalhar mais para conseguir esses R$ 600. Bem, aqui eu então achei a dívida líquida. Agora, vamos imaginar que o meu trabalho me gera, por exemplo, R$ 300 por mês. Aí o que acontece? O EBITDA, que seria uma aproximação basicamente ali de uma geração de caixa, o dinheiro que vem para o meu bolso, seriam esses R$ 300. Então, olha só, a dívida líquida, que seriam aqueles 1.000 menos os 400, dividido pela geração de caixa, que seria uma proxy ali, que seria o EBITDA, seria de 300. Portanto, a minha dívida é 600 dividido por 300, o que daria ali basicamente uma alavancagem de 2 vezes, significando que eu precisaria de 2 meses de salário, em relação a isso que eu comentei para vocês, para que eu conseguisse pagar toda a minha dívida. Só que para as empresas, você tem que entender que são dívidas muito maiores, são dívidas milionárias, algumas delas até bilionárias. Significando, de uma certa maneira, que quando você vê uma dívida líquida EBITDA de 2, 3, 4 vezes, ou até mais, como algumas empresas reportam, significa basicamente qual que é a geração de caixa anual que a empresa precisa gerar para fazer o pagamento. Então, uma dívida líquida EBITDA de 2 vezes significa que em aproximadamente 2 anos, com a mesma geração de caixa operacional, ela conseguiria fazer o pagamento da sua dívida. Então, eu posso colocar aqui para vocês que a baixa alavancagem, você tem que olhar basicamente a dívida líquida sobre o EBITDA. Tá bom, gente? Vocês vão olhar isso daqui. E só para a gente relembrar, eu acho muito importante, aqui estamos falando da dívida bruta menos o caixa da empresa, tá bom? Só para a gente ter a informação completa, porque esse vídeo aqui é muito importante, tá bom? Bem, vamos então para a quinta chave, já chegando aqui às últimas chaves que o Bill Ackman trouxe para a gente, que é: verifique se a empresa tem barreira de entrada contra competidores. Isso daqui ele é um pouco amplo, porque você pode compreender barreiras como barreiras de mercado ou como barreiras regulatórias. O que é uma barreira de mercado? Poxa, meu produto é melhor do que todo mundo. Estou falando, por exemplo, da Apple. É um típico celular que tem uma barreira de mercado porque ele é muito diferenciado em relação aos outros celulares que nós temos no mercado. Agora, se você pega um Samsung e um Motorola, poxa, já não tem tanta diferença. Talvez eles consigam ali lutar pelo um preço, por uma qualidade de um item específico, mas aquele que é de melhor qualidade, que gera, portanto, uma barreira de mercado que impeça que outras pessoas compitam diretamente com você, é basicamente o exemplo aqui da Apple. Agora, pensa numa barreira regulatória, e aqui no Brasil, bastante delas. Qual é a principal que eu poderia trazer para vocês? Posso falar aqui de empresas relacionadas, por exemplo, ao setor de energia. Posso falar também de empresas relacionadas a portos públicos. Imagina só, você precisa participar de um leilão
para você colocar de pé uma torre de transmissão, para você então ganhar aquela RAP, aquela receita anual permitida. Poxa, pode vir uma outra empresa simplesmente colocar uma torre do lado da sua e falar, olha, eu faço mais barato? Não, não pode, porque você tem uma barreira regulatória, ou seja, você tem regulações em relação a esse setor que impedem que outros competidores compitam com você. Façam ali competição de preço. Claro, na hora ali de ver quem vai ganhar, eles tentam oferecer o menor preço, mas depois que ganhou, ninguém mais vai tirar esse valor ali da empresa, a não ser ela mesma, tá bom? Falando também de portos, alguns deles têm, por exemplo, licenças que são importantes para você poder operar naquela determinada região. E aqui você junta barreiras regulatórias, que portos são muito difíceis de serem instalados, e você também tem barreiras de mercado. Então, poxa, eu não vou colocar do lado do Porto de Santos o Porto do André, porque eu sei que o Porto de Santos tem muito mais capacidade que eu, vai ter muito mais contatos e contratos do que eu, então eu ia perder para essa empresa. Então, olha só que diferenciais em relação a barreiras de mercado e barreiras regulatórias, tá bom? De fato, eu posso te dizer e te garantir que partindo até essa quinta dica, até essa quinta chave, você já tem muita coisa para pensar e estudar. Só que antes de liberar a sexta chave, porque essa daqui é um pouco mais complicada, eu quero falar da sétima, que é um dos motivos pelos quais o pessoal fala que o Bill Ackman, ele é uma pessoa bastante conhecida no mercado financeiro por suas opiniões bastante fortes, tá? Ele basicamente fala que você deve evitar, como um acionista, ao máximo, empresas com controladores definidos. Tanto no Brasil, essa não é uma relação que as pessoas de fato adotam. Por quê? Quando você tem uma empresa de controle disperso, ou seja, você não tem um acionista de referência, muitas vezes você acaba pecando em não receber bons dividendos por conta de você não ter esse controlador definido. Exemplo, o próprio caso da Americanas. Não tinha um controlador definido, tinha um mais alto nível de governança, mas não pagava dividendos. Outras tantas empresas que não têm também esse controle específico, não tem um controle, de, por exemplo, numa família ou numa empresa específica, acabam trazendo menor ganho para os acionistas. Existem, claro, exceções, como por exemplo a Vale. Na Vale você não tem um acionista específico, um acionista de referência, é controle bem disperso, mas ela é uma empresa que lá atrás já teve o controle do governo, e se a gente imaginar que lá atrás o governo, de uma certa maneira, utilizou bastante dessa empresa para colocar dinheiro no próprio bolso do governo e também dos acionistas, a gente poderia dizer que ela passou de um controle específico para um controle difuso. Então você precisa também analisar um pouco da história da empresa, tá? Bem, eu deixei a sexta chave aqui porque é uma forma um pouco mais complexa, tá bom? E nessa parte em específico, eu quero só te recomendar uma coisa. Aqui no link da descrição, você colocando esse ticker aqui, o MTDO3, que é basicamente uma ideia para o método de investimento, né, que seria o nome do canal, você tem um desconto de 20% no livro. Eu elaborei. Por que esse livro vai ser importante para a gente entender essa sexta chave? Porque quando a gente fala de um baixo nível de reinvestimento, eu preciso de uma compreensão mais aprofundada de análise de caixa. Eu preciso de uma análise também um pouco mais complexa, que não é algo que o balanço traz isso para a gente, o que é e como calcular o fluxo de caixa livre de uma empresa. Só para que a gente consiga entender, o próprio Bill Ackman ele fala para a gente que você deve investir em empresas com baixo nível de reinvestimento. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, uma máquina que não está operando bem, eu preciso toda vez pagar manutenção, comprar peça nova, você concorda que o lucro que vai sobrar para mim é menor? Sim. Agora vamos imaginar que essa mesma máquina ela seja muito boa, ela não dê manutenção nenhuma, você só precisa colocar um pinguinho de óleo, alguma coisa assim, mas você gasta pouco. Significa, portanto, que você vai reter mais lucro. Pensando dessa maneira, como que você consegue visualizar esse nível de reinvestimento? Porque não é uma coisa fácil. Bem, eu vou trazer vocês aqui para a minha tela para que a gente consiga avaliar duas empresas. Por quê? Aqui eu quero já até colocar para vocês que você tem empresas que têm um alto nível de reinvestimento. O pessoal também chama isso daqui de high assets. E tem algumas pessoas que colocam aqui o baixo nível de reinvestimento, que são as low assets, tá? Que dependem de pouco reinvestimento no capital da empresa. E só para você já atinar um pouco, essas aqui de alto nível de reinvestimento são aquelas que dependem de muitas máquinas, normalmente. E aquelas que são de baixo são mais voltadas para empresas de tecnologia. Só que isso daqui é uma máxima de mercado, mas você precisa olhar empresa por empresa para compreender, tá bom? Bem,
Vamos dar uma olhada. Eu, particularmente, gosto de fazer da seguinte forma. Eu peguei aqui a Comgás, eu vou olhar o resultado do quarto trimestre de 2023 para eu conseguir olhar o ano por completo. Eu vou aqui agora nesse bando de coisa, que isso daqui é o demonstrativo de fluxo de caixa, e eu vou precisar fazer uma conta, que é obter o fluxo de caixa livre. Como que você obtém esse conceito? Você tem que entender qual que é o fluxo de caixa operacional e reduzir os investimentos, CAPEX ou OPEX. CAPEX é investimento para crescer e OPEX é investimento para manutenção dos equipamentos. Você vai conseguir fazer da seguinte maneira. Você vai verificar que nós temos essa linha aqui. Eu vou até mudar, porque eu acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente visualizar de outra maneira. Você tem o fluxo de caixa das atividades operacionais, que para com gás ficou aqui em 3 bilhões 431 milhões. E você tem aqui adições aos intangíveis e ativos de contrato. 1 bilhão e 500 praticamente. O que é uma adição de ativos intangíveis? Ou seja, você está comprando, por exemplo, uma máquina, comprando tubos para você passar o gás, comprando ali uma máquina que faça a reinjeção de gás em determinados lugares para você ter uma maior pressão do gás, bem, da empresa. E aí você precisa basicamente fazer uma correlação entre o CAPEX e essa questão aqui do fluxo de caixa operacional. Então, já que você entendeu isso daqui, eu vou passar para uma outra empresa também. Eu vou falar daqui da WEG, tá bom? Uma empresa que muitas pessoas também conhecem. Eu vou pegar aqui com vocês o fluxo de caixa das atividades operacionais, ficou em 2023 em 7 bilhões de reais, e eu vou aqui para o fluxo de caixa de investimentos para eu achar qual que foi o investimento que a empresa fez. Então você vai poder ver aqui, ó, caixa das atividades de investimento. Olha só, eles falam o que eles fizeram. Eles compraram imobilizado, ou seja, eles podem estar comprando máquinas, fábricas, outras coisas, e também intangíveis, que a gente pode estar falando aqui de marcas, patentes ou coisas assim do gênero. Portanto, eu preciso somar esses dois para eu ter então qual que é o investimento, qual que é o CAPEX que ela fez e botar aqui então o fluxo de caixa das atividades operacionais. André, vamos colocar isso de forma mais clara? Claro, vamos aqui para essa tabela. Acho que aqui vai ficar fácil. Lembra que eu te falei que o fluxo de caixa operacional da Comgás ficou em 3 bi um pouquinho e da WEG ficou em 7? Maravilha. Agora, lembra que eu falei que o CAPEX, ou seja, o investimento da Comgás ficou em 1,5 bi e aquela soma daquele imobilizado com o intangível da WEG ficou em 1,6. O que eu tenho que fazer? Basicamente, eu tenho que ver quanto que do CAPEX consumiu o fluxo de caixa operacional. Eu tenho que fazer a mesma coisa aqui também. E aí eu tenho tudo isso aqui em uma relação proporcional. Significa, portanto, que o total de reinvestimento que a empresa precisa fazer nas suas próprias operações é na Comgás de 43% e da WEG é de 23%. Ou seja, em grandes números, se a empresa ela fosse falar o seguinte, olha, eu tenho 1 bilhão aqui, só que esse 1 bilhão eu vou precisar reinvestir e o resto eu vou distribuir para você. Por exemplo, na Comgás, eles teriam que reinvestir 437 milhões de reais. Na WEG, por outro lado, eles teriam que fazer um investimento de aproximadamente 236 milhões de reais. Portanto, daquele 1 bilhão, você consegue perceber que a WEG seria a vencedora. Ela ia conseguir reinvestir menos e me entregar como dividendos, se ela for então distribuir, uma parcela maior em relação ao seu lucro. Portanto, nessa última que eu deixei aqui para vocês, que seria um investimento em empresas de baixo nível de rendimento, a WEG, em relação à Comgás, que foi apenas um exemplo que eu trouxe, ela teria, no ano de 2023, indicadores melhores. Mas, claro, você precisa fazer uma análise muito mais completa para que, então, você consiga utilizar essas 7 chaves que eu trouxe para ser um investidor de sucesso. E, claro, com base nos que eu trouxe aqui do Bill Ackman, você pode, então, agora pegar a empresa que você está querendo investir ou as que você tem no seu portfólio e fazer uma análise minuciosa para ver se ela passa por essa série. Espero que você tenha gostado. Deixar um último vídeo aqui para você continuar acompanhando o meu trabalho. E é isso. Obrigado e